E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Voltei aqui porque a gente vai dar continuidade na parte de solo. Semana passada a gente já começou a falar um pouquinho sobre isso e essa semana a gente vai falar bem mais. Então é o seguinte, pessoal, só lembrando que o solo é a camada superficial da crosta terrestre e que são formados por fragmentos de rochas que sofreram intemperismo e que tem restos de matéria orgânica. Para quem não lembra o que é intemperismo, vamos relembrar que agora intemperismo o que é? É um conjunto de processos mecânicos, químicos, físicos que ocasionam no desgaste e na decomposição das rochas. Então eu tenho uma rocha que vai sofrer intemperismo e ela vai provocar a formação do solo. Vamos ver como é que funciona isso. Então é o seguinte, eu posso sofrer intemperismo da água, a gente já viu semana passada, hein? Só relembrando, da água, da temperatura e dos seres vivos. Como que funciona isso, Tayane? Meu Deus do céu. Então, olha só. Quando a água da chuva cai sobre a rocha, ela pode provocar rachaduras nela. Então, as fissuras aqui, ó, tá vendo? Ó, vai acontecer acúmulo de água nessas fissuras. E por consequência desse acúmulo de água que vai acontecendo nessas fissuras, a gente vai aumentando o tamanho dessas fissuras. Se vocês lembrarem lá de quando vocês colocam água no congelador, se a água da chuva cair nessas fissuras e congelar, o congelamento, acontecer o congelamento, ela vai aumentar o tamanho dessa fissura, ou seja, desse buraco. Esse buraco que antes era um buraquinho bem estreitinho, bem pequenininho, torna-se um buraco bem mais grosso, ok? E aí, se vai crescendo esse tamanho desse buraco, você vai fazendo a quebra. Olha só, repara nesse pedacinho aqui que já está caído, ó, que estava inteiro aqui, ele já está caído. Então você começa a quebrar as rochas, ok? Causar o desgaste dela. O que é desgastar? É você quebrar, você acabar destruindo ele, moendo ele. Olha aqui um exemplo aqui, ó, de como é que fica a rocha, ó, tá vendo? Partida, bem no meiozinho dela. Então vamos lá. Outra coisa também, pessoal, que é importante de lembrar, variação de temperatura. Se você tem variação de temperatura, você pode contrair ou dilatar as rochas, que também causam rachaduras. Quer ver um exemplo? Claro, assim, que provavelmente vocês já fizeram isso. Quem aqui já colocou garrafinha de água no congelador, encheu até a boca, colocou lá no freezer de casa, e aí depois, quando foi pegar a garrafinha, pum, ela estava estourada no congelador. É exatamente isso, aconteceu a dilatação do líquido que estava ali dentro, no caso da água, ou seja, ela aumentou de tamanho. Se ela aumentou de tamanho, ela acabou estourando a garrafinha. Então é a mesma coisa que acontece aqui com a rocha. Ela pode aumentar e diminuir de tamanho, dependendo da variação de temperatura. Imagina que hoje está fazendo lá um calor do deserto, aquele calor que a gente não está aguentando, e dias depois está fazendo um frio. Ok? E aí a rocha fica nessa, contrai, dilata, aumenta, diminui. E aí vai causando essas fissuras, essas rachaduras. Ok? Continuando aí, são os vegetais que vão auxiliar na degradação da rocha. Olha, repara, nasceu um vegetal aqui na rocha e as raízes dele foi entrando na rocha e foi causando rachaduras. Se você reparar aqui, ó, tem uma raiz que passa aqui, ó, bem no meio da rocha que foi quebrando ali em outros pedaços. Ok? Então, isso aí é intemperismo, é a ação de outras coisas, outros fenômenos em cima de uma determinada rocha, pode ser determinada qualquer coisa aí que está acontecendo em determinado objeto. E aí vamos oficialmente agora para a formação do solo. Então, ó, primeira coisa, a rocha, o número 1, hein? A rocha, ela sofre intemperismo, ação da chuva, da temperatura e dos seres vivos. Então, o solo é primitivo. Olha o tamanho dessa rocha aqui, como é que ela é gigantesca. E aí, à medida que ela vai sofrendo temperismo, ela vai se quebrando. Ó, repara só que ela vai ficando em pedaços e ela vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E aí, ó, no 2, as plantas, animais e bactérias começam a viver nesses fragmentos. Então, aqui não tinha nada. Aqui só tinha rocha. Beleza, tinha um pedacinho de solo. Aí, como esse solo começou a ficar rico em água e sais minerais, porque as rochas, lembra lá que as rochas são feitas de minérios? A gente foi quebrando um pedaço da rocha, foi aumentando o tamanho dessa rocha, então a rocha mãe, matriz, foi diminuindo e esse solo foi ficando rico em plantas, animais e bactérias.
Consequência disso é que você começa a ter uma vegetação surgindo ali, ok? E por último, e não menos importante, depois de milhares, ó, não é hoje para amanhã, é milhares de anos, você acaba tendo a formação de um solo maduro. Esse solo aqui, ó, repara que a planta já veio com a raiz, ó, já se fixou aqui. Esse solo já está rico em humus, que é a matéria orgânica. A rocha matriz, que é a rocha que deu origem a tudo isso aqui, já está bem menor. Ó, compara o tamanho dessa com o tamanho dessa aqui, ó. O tamanho delas já são bem diferentes, ok? E aí, ó, então, ó, vamos ver de novo aqui, ó. A setinha progride daqui para lá. Então, vamos lá. Ação dos agentes externos, como chuva, vento, por aí vai. Então, você tem a rocha-mãe. Essa rocha-mãe começa a se quebrar, começa a se fragmentar. Essa rocha-mãe vai dar origem a um solo primitivo. E nesse solo primitivo vai ter material orgânico, que são seres vivos. Por exemplo, um bicho pode ter morrido aqui. E aí, o que acontece? Esse material orgânico ele vai entrar em decomposição. Quando ele entra em decomposição, você começa a formar o que é o humus, que são os nutrientes. Esses nutrientes vão continuar aqui e a rocha-mãe vai continuar sofrendo ação do intemperismo. Resumo, ela só vai diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho. Vai chegar numa hora que você vai ter o solo constituído. Ó. A rocha-mãe está bem pequenininha aqui embaixo. Você tem esse solo todinho aqui que é chamado de horizonte A, horizonte B e horizonte C. E que aqui em cima você já tem, ó, a sobrevivência de árvores, ok? Entendido isso? Acho que ficou bem tranquilinho para poder saber, né? Então, ó, tem o solo, a gente tem o subsolo, a gente tem lá a parte do lençol freático, que é onde fica a região com a água, e a gente tem a rocha matriz, que é a rocha que deu origem a este solo aqui, ok? E aí é uma coisa muito importante de saber. Mataiane, como é que eu vou saber que tipo de solo vai ser formado? Porque existem vários tipos de rocha, exatamente. Dependendo do tipo de rocha que vai estar aqui embaixo, que é a sua rocha matriz, o seu solo aqui em cima vai ser um solo diferente. É por isso que a gente tem vários tipos de solo e é por isso que a gente vai estudar um por um. Porque a sua rocha, o seu solo é formado a partir da sua rocha. Mas a rocha não existe só uma, existem várias. Ou seja, então você tem vários tipos de solo também. Então, ó, tipos de solo. Todo solo é formado por areia, argila, humus ou calcário. Então, eu tenho todos esses tipos de solo aqui. Quando eu tiver lá um solo calcário, é porque eu vim de uma rocha calcária. Se eu tiver um solo argiloso, é porque minha rocha era feita de argila e por aí vai. Então, ó, solo argiloso. Já fui certeira no solo argiloso. Olha a carinha do solo argiloso aqui, ó, que bonitinho, né? Vai dar lama. Então, olha só, qual é a característica do solo argiloso? Ele vai ter argila, porque o nome dele já diz, ele vai ter consistência fina, ele vai ser impermeável à água, a água não vai entrar nele e ficar, vai ser absorvida. Vão formar poças d'água e um exemplo clássico é o manguezal, ok? Olha aí o exemplo do manguezal, parece mesmo um lamaceiro danado, né? Então, dá uma olhadinha aí do exemplo. Então, ele é impermeável à água, é feito de argila. Exemplo dele é o manguezal, que é isso aí, ia falar lamaçal, é manguezal. Próximo, solo arenoso, é feito de areia, isso mesmo. Dá uma olhadinha aqui no solo arenoso, adivinha? Vamos lá. Características, formado principalmente por areia, ele é muito permeável à água, ou seja, se você jogar água lá, o solo vai absorver aquela água com muita força, então vai dar aquela chupada na água. Não é bom para o plantio. Por que ele não é bom para o plantio? Porque ele não tem matéria orgânica ali. E é típico de regiões desérticas e litorânicas. Se vocês pensarem, pô, se esse solo é de região desértica, o que tem no deserto? Nada. Se tem nada no deserto, ele é bom para plantar alguma coisa? Não, porque não tem nada, então não é bom para plantar, né? Porque lá não tem nutrientes suficientes. Então, ó, eu tô falando aqui, ó, deu puladinha errada, mas já foi. Ó, tô falando aqui de regiões do desértico. Então, se você pensar lá no deserto, você pensa em quê? Nada. Você pensa no camelo apenas. Aquele mar de areia e camelo. É isso. E não é bom para o plantio. Não tem como. Não é muito bom para você plantar lá e fazer uma arvorezinha lá, não. Próximo, solo calcário. Ele vem do calcário. Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui na fotinha do solo calcário, hein? A ausência de matéria orgânica. Se não tem matéria orgânica, ele é bom ou ele é ruim para o plantio? Ruim para o plantio, né, pessoal? Então, ó, formadas por partículas de rochas calcárias,
É um solo seco, ele é impróprio, ele é muito ruim para a agricultura, então nem dá para plantar nada lá. E ele é comum em regiões do deserto. Novamente aquele pensamento. Lembra do deserto? O que tem no deserto? Nada. Se não tem nada, então ele não é bom para poder plantar. Solo umífero. Agora a gente está falando de coisa boa. A gente está falando de solo umífero, que é rico em humus. E humus é bom para quê? Ele é rico em matéria orgânica, ou seja, ele tem muitos restos de animais e vegetais mortos, que contém muitos nutrientes. E se tem muito nutriente, é muito bom para fazer plantações. Então vamos lá. Grande concentração de matéria orgânica e decomposição, que é chamado de humus. Então, o que é humus? É matéria orgânica em decomposição. Perguntinha que vai cair lá na atividade online com certeza. É o melhor de todos os solos para a agricultura. Por que ele é o melhor solo para a agricultura? Perguntinha que vai estar lá na atividade online também. Porque ele é rico em humus, ou seja, ele é rico em matéria orgânica. E para a plantinha se desenvolver, ela precisa de matéria orgânica. Ele apresenta areia, argila e calcário que retém a água. Apresentou condições perfeitas para o desenvolvimento das plantinhas. Então, se você pensar assim, poxa, tô aqui de quarentena, tô aqui entediada, já fiz todos os meus 200 milhões de deveres da atividade da escola e mesmo assim me sobrou tempo. O que eu vou fazer? Ah, pô, podia plantar uns negocinhos aqui, fazer uma hortinha aqui em casa, hein? O que vocês acham? Ah, beleza. Qual é o solo que eu vou usar? Solo umífero. Ok? Ah, mas daí eu vou ter que ir na rua comprar? Não precisa. Você pode ir na sua casa, com o resto de alimentos da sua casa, casca de banana, casca de fruta, casca de qualquer coisa, colocar lá no seu solo, porque ele vai entrar em decomposição e esse solo vai ficar umífero e vai ficar vai ficar maravilhoso, maravilhoso para poder você plantar alguma coisa lá, ok? Então você pode fazer o reaproveitamento de coisas que você iria jogar fora, principalmente restos de comida, e usar esses restos de comida para poder fazer nutrientes para o seu solo, beleza? Dúvidas sobre essa questão? Me